é importante a gente tocar nessa questão, porque a rotina das mulheres muitas vezes é um malabarismo mesmo. Tem o trabalho, tem a casa, tem os filhos, e aí a gente acaba lidando com várias coisas ao mesmo tempo. Mas, quando a gente fala desses hábitos multitarefas, não significa que as mulheres são mais eficientes que os homens, que existe essa diferença, como muita gente acredita. Isso, segundo uma pesquisa que foi publicada pela revista científica PLOS ONE, PLOS com O mesmo, mostra justamente isso. Nesse estudo, olha só, 48 homens e 48 mulheres foram submetidos a uma série de experimentos. Eles tinham que realizar tarefas simultâneas ou uma tarefa de cada vez. E aí os pesquisadores perceberam que os homens e as mulheres tiveram resultados muito parecidos. Os dois levavam mais tempo para concluir várias tarefas ao mesmo tempo do que uma tarefa de cada vez. Então, tem pesquisa dizendo que realmente não tem diferença nenhuma. E como a gente acabou de ver, então, essa ideia de que as mulheres são multitarefas não passa de um mito. E a gente conversou sobre isso com a Vera Iaconelli, psicanalista, você conhece bem, ela participa sempre com a gente aqui. Ela comenta o motivo de ainda ter gente por aí que insiste nesse senso comum, olha só. Essa ideia de que a mulher seria multitarefa, diferentemente do homem, que permitiria que ela fizesse muito mais coisas que o homem ao mesmo tempo, é um tipo do mito que convém, né? Convém aos homens, obviamente. Ele vem para preencher uma fantasia de que a mulher poderia, então, arcar com muito mais tarefas, como ela já vem arcando, mas não há nenhuma comprovação científica. Tem sido feitos muitos estudos mostrando que, primeiro, a gente não é exatamente multitarefa. A gente consegue fazer tarefas e mudar rapidamente de uma para outra, mas a gente não consegue, de fato, fazer duas ao mesmo tempo. Mas, geralmente, o que acontece é que você desenvolve habilidades e adoece, porque isso é extremamente estressante, né? Então, as mulheres têm sido demandadas neste lugar de multitarefa e têm desenvolvido habilidades e têm levado à fama. Mas, de fato, o que acontece é que isso convém a uma certa realidade na qual elas estão acumulando funções, enquanto que os homens continuam exercendo as funções que sempre foram outorgadas. Então, a gente tem aí mulheres que hoje cuidam das crianças, da casa e do próprio trabalho de si mesmas, enquanto que os homens continuam cuidando de si mesmos e do trabalho fora de casa. Então, isso justifica o mito que vai caindo exatamente no momento onde as mulheres estão começando a provar que o que elas vivem, na verdade, é uma grande injustiça social, a invisibilidade do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo, e que o mito da mulher multitarefa como uma competência cerebral está a serviço disso. Então, é muito importante, a Vera já esteve aqui trazendo seus conhecimentos, não é uma natureza, isto já é um consenso. Mas, ao ser demandada, a mulher incorpora uma culpa muito grande e a cultura torna a mulher multitarefa. Então, de fato, eu acho que as mulheres são multitarefas, mas não por natureza, mas que são tratadas culturalmente para isso. Então, está na hora de dizer não ao excesso de coisas, dividir melhor as tarefas e lembrar uma coisa que eu já disse muito por aí. Infelizmente, na nossa sociedade, morrer por excesso de trabalho é o único suicídio ético. As pessoas dizem, estou me matando de trabalhar, e todo mundo aprova e balança, que se eu estou me matando de beber ou de usar drogas, todo mundo ia lamentar, mas eu estou me matando de trabalhar. Tanto faz o método, se você se mata trabalhando ou se mata por droga, você está jogando fora a sua vida. A gente precisa pensar muito sobre isso, porque a gente se submete a uma lógica que não nos aproveita. Isso eu falo muito de autonomia, e isso é fundamental que o canal diz. Porque é que em algum momento da sua vida você se sentiu bem por dizer que você está se matando de trabalhar. Não faz nenhum sentido, isso é um valor incorporado que não tem impactos positivos para você. Serve a outras pessoas, muito provavelmente aquelas que se beneficiam do seu trabalho e dessa lógica, mas a gente precisa pensar, inclusive porque se você tem um raciocínio de longo prazo, claro que a gente não controla o tanto que a gente vai viver, mas você se matar de trabalhar ou comprometer a sua saúde de tanto trabalhar durante um curto período de tempo pode inviabilizar a sua produtividade futura. Então é um cálculo péssimo